Você sabe quais são os pilotos que mais avançaram e aqueles que mais recuaram em termos de pontuação na comparação com o mesmo período de 12 corridas da temporada 2024 da MotoGP? Pois bem, esse é o assunto de hoje aqui no Flag to Flag. Se você acompanha o canal, você deve ter notado que esse era também o assunto do vídeo anterior, mas eu deletei esse vídeo porque o Cosme Trindade me apontou nos comentários que eu tinha cometido um erro na conta do Enea Bastianini. Na hora que eu fui fazer a conta por meio de um site, eu inverti a posição, dos números da temporada 2024 com a temporada 2025, e aí dá um resultado completamente diferente. Então, como eu não tinha exatamente como editar o vídeo ali depois dele publicado, eu não quis deixar só um comentário apontando ali o erro, achei melhor deletar e trazer a informação toda de novo da forma correta, para todo mundo poder assistir a coisa certinha, sem problemas. O Enea Bastianini continua fazendo parte desse top 5, mas com um número diferente aí, com um ranqueamento diferente. Então, para todo mundo ter a informação correta, eis os 5 pilotos que mais recuaram em termos de pontuação em 2025 na comparação com o que eles próprios fizeram na temporada 2024 da MotoGP. Não surpreende que o Jorge Martin esteja na liderança desse ranking, desse top 5. Mas é claro que o Jorge Martin tem a justificativa, dá para passar o pano completo para o Jorge Martin, porque no caso ele disputou 2 corridas. Ele fez só o GP do Catar e o GP da República Tcheca, porque ele teve a temporada basicamente dominada por lesões, Foram 3 ciclos diferentes aí de lesões. Ele conseguiu disputar o GP do Catar depois de se machucar na pré-temporada e às vésperas do primeiro GP, mas aí voltou a se machucar durante a passagem por Lusail, e aí passou por um longo afastamento da MotoGP, teve toda aquela confusão nos bastidores com a Aprilia, tudo mais, só conseguiu voltar para correr em Brno, e aí efetivamente as coisas acalmaram, estava em forma física, então vamos ver se agora as coisas acalmam e ele efetivamente consegue engrenar, mas é daí que a gente tem essa queda, 96,9% menos pontos do que ele fez no ano passado. O problema com o Martin não foi de performance, a gente sequer tem como saber qual é a performance do Martin, porque ele ainda não conhece a moto, ele não teve tempo de conhecer a Aprilia. Até aqui ele tinha feito 13 voltas na pré-temporada, fez ali o fim de semana do GP do Catar, ainda longe da forma física, porque ele não estava plenamente recuperado de tudo que tinha acontecido com ele. Depois teve o acidente, aí ele conseguiu recuperar a forma física, mas ele não tinha, como ele não tem até agora, uma grande quilometragem em cima da RSGP. Ele tinha conseguido fazer aquele teste que a Aprilia conseguiu negociar ali com as equipes da MotoGP, alterou o regulamento para permitir que os pilotos que passam por um longo afastamento por causa de lesão possam fazer, mas é tudo que ele tem, então a gente ainda vai ter que esperar um pouco para entender qual é essa performance do Jorge Martin, mas daí é natural que ele seja o piloto que mais perdeu em termos de pontuação na comparação com o ano anterior. O segundo da lista é o Miguel Oliveira, que no ano passado tinha somado 60 pontos nas 12 primeiras corridas do ano e agora tem só 6, uma queda de 90% em relação ao ano anterior. É chamativo, mas eu acho que não vai surpreender ninguém, porque a gente tá falando de um piloto que tá muito mal. A gente sabe que o Miguel Oliveira, ele teve uma lesão na temporada, nem de longe se compara ao que aconteceu com o Jorge Martin também, mas acho que o fato é que o Oliveira não encaixou com a moto da Yamaha. Ele ainda tá aí nessa disputa, Pelo menos o que a gente sabe oficialmente da Yamaha é que ele estava disputando a segunda vaga na Pramac, ao lado do Toprak Razgatlioglu, com o Jack Miller, mas olhando friamente, não tem uma razão para que ele seja o escolhido e não o Jack Miller. Não que o Jack Miller faça uma temporada das mais impressionantes, mas a temporada do Oliveira é bastante ruim e não surpreende que ele esteja nesse ranking de quem mais recuou. O terceiro da lista é o Enea Bastianini. No ano passado ele tinha feito 228 pontos e agora foram só 49. Então tem uma queda aí de pouco mais de 78% dos pontos. No caso do Bastianini, acho que também era esperado que isso acontecesse, porque o Bastianini no ano passado era um piloto que corria de Ducati, era um piloto da Ducati oficial, e agora ele foi para a Tech 3 para correr de KTM. Na última etapa, na passagem pela República Tcheca, ele até que
conseguiu se entender um pouquinho melhor com a RC16, conseguiu um pódio ali na sprint, estava brigando entre os ponteiros no GP quando ele caiu, mas, no geral, tem sido uma temporada bastante difícil para ele. Ele tá apanhando bastante da moto, não conseguiu se entender com ela, então tá sendo uma temporada de muita dificuldade. Então, também não surpreende que o Bastianini esteja nessa lista dos pilotos que mais perderam pontos em relação àquilo que eles fizeram no ano anterior. Na sequência da lista vem o Brad Binder, que faz uma temporada absolutamente pavorosa. A temporada do Binder é acho que até estranha da gente falar, porque o Binder é um bom piloto, a gente sabe disso, o Binder já mostrou outras vezes que ele é um bom piloto. Ele é um piloto muito mais de corrida do que ele é um piloto de treino. Ele tem essa coisa de, né, sempre crescer na hora do vamos ver. Então ele cresce, a gente quando anunciaram as sprints, logo tinha essa preocupação de, o Binder é um cara que cresce no domingo, será que ele vai conseguir fazer a mesma coisa aos sábados? E ele até mostrou que ele faz isso. O problema é que ele tá largando tão atrás, mas tão atrás, que mesmo ele crescendo, ele não consegue chegar a lugar nenhum, basicamente. Se você acompanha o podcast do Flag to Flag, o Pedro Luiz Cuenca chegou a comentar que acho que trocaram o Brad pelo Darren Binder. Mas acho que não é bem isso não, porque o Darren tá lá na Moto2 e também tá indo bem não. Então acho que os irmãos continuam lá. Mas eu acho que o Brad Binder desapareceu em algum momento e ninguém soube recuperar. Inclusive, se você quiser ouvir o podcast do Flag to Flag, só lê o QR Code aqui na tela para poder acompanhar a gente nas várias plataformas de áudio. O último na lista, né, nesse top 5, é o Maverick Viñales. O Viñales também passou por essa questão de troca de moto. Ele era da Aprilia, também foi para a KTM, hoje também tá na Tech 3. E o Viñales tinha 139 pontos depois de 12 etapas no ano passado e agora tá com 69. É uma queda aí de pouco mais de 50% nos pontos dele. O Viñales, eu acho que, apesar dele estar, né, nessa lista de quem recuou em termos de pontuação, eu não acho que ele faz uma temporada decepcionante. Eu acho que ele teve alguns bons momentos, teve alguns outros momentos que não foram tão bons assim, mas eu acho que, no geral, a nota é positiva. O Viñales tinha começado o ano com bastante dificuldade com a RC16, nos primeiros testes ali, a dupla da Tech 3 era bem preocupante, porque tanto o Bastianini quanto o Viñales estavam bem sofridos em cima da moto, mas acho que o Viñales pouco a pouco foi se recuperando, tem um pouco de regularidade e tudo mais, mas eu acho que o Viñales até que foi uma nota positiva ali em todo o elenco da KTM, então acho que não é um grande problema. Esses são os 5, né? Se você comparar toda a pontuação e aí você fizer a continha ali de percentual, de quanto cada um ganhou, esses são os destaques. E aí eu sei que as pessoas falam, mas e o Pecco? A situação do Pecco é a seguinte. No ano passado, depois de 12 etapas, ele tinha 276 pontos. Nesse ano são 213. Tem aí uma queda de 22,8%. O que coloca ele na 6ª colocação entre os pilotos que mais perderam pontos, né? Não entra no top 5, mas também não está tão distante assim. É uma temporada inferior àquilo que tinha acostumado todo mundo a fazer, mas tem uma galera aí que tá pior, né? Acho que com justificativas talvez melhores do que a dele, porque as dele eu acho que talvez a gente não... Talvez não exista uma justificativa, né? Porque tem uma moto vencedora, já mostrou que é capaz, então eu acho que nem ele entendeu ainda por que não tá indo bem direito. Mas, de qualquer forma, a lista é essa, os 5 pilotos que mais perderam pontos em relação ao que eles próprios fizeram no ano passado são esses: Jorge Martin, porque perdeu boa parte da temporada por lesão; Miguel Oliveira, porque sabe Deus onde é que tá a performance dele; o Enel Bastianini, porque teve essa troca de moto e ainda não se entendeu com a KTM. Na última etapa, até que conseguiu engrenar, mas ainda resta saber se vai continuar na mesma forma. O Brad Binder, que tá perdido em algum lugar no planeta. E o Maverick Viñales, que também fez uma troca de moto, mas que tá conseguindo engrenar aí um pouquinho melhor. E a gente tem que lembrar também, no caso do Viñales, talvez do Bastianini também sirva um pouquinho ali para dar uma passadinha de pano, mas bem de leve no caso do Bastianini. A KTM teve um ano de dificuldades, né? Muito mais pelo que aconteceu nos bastidores, por conta da crise financeira. A KTM teve que lutar para evitar a falência e tudo mais. Então, acho que o bastidor da KTM também acabou complicando esse trabalho do ano.
Na última semana eles conseguiram retomar a produção de moto para vender para o consumidor, né? Não diretamente relacionado ao spot em si, mas eles não estavam conseguindo produzir moto para vender, para colocar no mercado, para colocar em concessionária. E eles voltaram a fazer isso na planta principal deles, na Áustria, em Matthofen. Então, é uma notícia positiva para a KTM. Vamos ver se no esporte as boas notícias também continuam. Agora, partiu para o outro extremo, o dos pilotos que mais avançaram. Bora lá conferir quem são os 5. Nessa lista, acho que o grande ponto de destaque é que tem muita gente da Honda, né? Dos 5 pilotos que mais avançaram em relação ao ano anterior, 3 deles são da Honda. Luca Marini, Johan Zarco e Joan Mir. Não surpreende porque a gente viu uma Honda que está crescendo. Não é um crescimento assim, meu Deus, que impressionante, porque ela ainda é a penúltima colocada no Mundial de Construtores, mas mesmo assim teve uma melhora considerável. A gente vê um número percentual impressionante do Luca Marini, né? Mais de 5.000% de aumento de pontuação. Mas é porque no ano passado, depois de 12 corridas, ele tinha apenas 1 ponto. Dessa vez já são 52, então tem aí um crescimento bem impressionante. No caso do Zarco, ele saiu de 17 pontos depois de 12 etapas em 2024 para 109. E acho que o Zarco é muito mais impressionante do que o Marini, ainda que a porcentagem não seja tanto assim, porque o Zarco conseguiu vencer corrida. Né, o Zarco venceu o GP da França em casa, na chuva, acho que da maneira mais espetacular que poderia ter acontecido, e tem aí essa diferença de mais de 540% de pontos em relação ao que ele fez no ano passado. O terceiro da lista, e esse eu acho que é uma grande surpresa, porque faz uma temporada terrível, é o Alex Rins. O Alex Rins ele conseguiu somar 180% mais pontos nesse ano do que ele tinha feito no ano passado, e mesmo assim a temporada dele é péssima. O Rins tinha feito 15 pontos em 12 corridas no ano passado, e nesse ano já são 42. Mesmo assim, né, se a gente comparar o ano que o Rins está fazendo, especialmente com o Quartararo, que é o companheiro de equipe dele, a situação segue sendo muito ruim. Né, o Rins não consegue se destacar em treino, não consegue se destacar em classificação, menos ainda em corrida. Ele termina muito afastado não só dos colegas dele de Yamaha, né, do companheiro de equipe, então nem se fala, mas dos outros rivais de Yamaha, como às vezes ele termina também muito distante do restante do pelotão. O Rins, desde o começo, o casamento dele com a Yamaha não parece ter funcionado muito bem, mas esse ano, ainda que tenha essa melhora, né, em termos de pontuação em comparação com o ano passado, a situação dele é pavorosa, assim, não, acho que ainda que ele entre nessa lista de quem cresceu na pontuação na comparação com o ano passado, acho que não tem absolutamente nada de positivo para falar do ano dele, muito pelo contrário. A gente ouve cada vez mais rumores de que a vaga dele está em risco. O Rins tem contrato, né, para 2026, porque o contrato dele também era de 2 anos, mas a gente vê cada vez mais rumores de que ele pode ser substituído, e não surpreenderia ninguém, né, acho até que seria merecido, porque a temporada que ele faz é verdadeiramente pavorosa. Mas, na frieza dos números, tem aí um crescimento, e um crescimento que o coloca entre os 5 pilotos que mais avançaram no quesito ganho de pontos em comparação com o mesmo período do ano passado. Quem também evoluiu muito nesse aspecto, e esse não vai surpreender absolutamente ninguém, é o Alex Marques. O Alex Marques faz a melhor temporada da vida dele, e aí ele tem um crescimento de pontuação de mais de 150% em relação ao que ele fez no mesmo período do ano passado. Em 2024, depois de 12 corridas, ele tinha somado 104 pontos. Dessa vez já são 261. O caçula dos irmãos Marques é o vice-líder do campeonato, é o único cara ali que ainda faz alguma sombra, né, para o Mark Marques, mas as últimas 2 corridas foram especialmente custosas nas pretensões dele de título. Acho que atrapalhar ou rivalizar com o Marques já seria muito difícil em qualquer cenário, mas depois dessas últimas corridas, essas últimas 2 corridas, ficou especialmente mais difícil. Acho que o título é do Mark para ele perder, e
vai depender de uma hecatombe para ele efetivamente perder esse campeonato. Mas o Alex faz uma temporada muito boa, é uma temporada muito forte, a melhor da carreira dele com toda certeza, e ele também tem esse crescimento expressivo. E aí, fechando a lista, o Joamir. No caso do Joamir, é até surpreendente que ele esteja nesse top 5, não por ele ou por ter uma melhora dele, mas porque o Joamir é o cara mais azarado do planeta, né? Quando ele não cai por algum erro dele ou algum problema da moto ou algo assim, é porque todo mundo que tem um problema, todo mundo que comete um erro, todo mundo que cai, tira o Mir da prova. É uma coisa absolutamente impressionante. O azar do Joamir é uma coisa assim que deveria ser estudada. No ano passado, depois de 12 corridas, ele tinha 15 pontos e agora já são 42, tem aí um crescimento de mais de 113%. De novo, 3 pilotos da Honda entre esses 5 que mais evoluíram, é também um reflexo da melhora da moto. Agora, se você está curioso para saber sobre Marc Marques seria o 9º colocado nessa lista de pilotos que mais avançou em termos de pontuação de um ano para o outro. No ano passado ele tinha feito as 12 primeiras etapas com 229 pontos, agora sobe para 381, claro, tem uma variação grande de 66,37%, então ele seria o 9º nessa lista, não entra nesse recorte de top 5, mas mesmo assim uma temporada bem impressionante, como a gente já sabe que ele tem feito, certo? Alguma surpresa? Acho que do lado positivo o Rins é a grande surpresa. E do lado negativo eu acho que é razoável, né? Acho que a gente não se surpreende com ninguém ali que tá nessa lista. A liderança do Martin é absolutamente natural pela ausência dele, e acho que dos outros todo mundo faz jus ao que os números mostram. Me conta aí o que vocês acharam e a gente se vê depois. Valeu!